Fala galera, professora Carla aqui de volta com as nossas aulas de matemática financeira. Tudo bem com vocês? Como estão passando a quarentena? Tem muita gente que está trabalhando normal, tem gente que está de quarentena em casa, tem gente que está de home office, né? Galera, é importante lembrar que nós não estamos em férias, tá? Nós estamos em aula. Atividade normal. Então, nós professores, os coordenadores, o pessoal do administrativo, estão todos trabalhando home office. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês uma grande preocupação que nós estamos tendo. Nós, professores, os coordenadores, está havendo uma baixa, um índice muito baixo de acessos ao AVA. Eu gostaria, inclusive, que vocês que estão assistindo essa aula, eu gostaria de pedir para os representantes de sala que tentem comunicação com os demais alunos. Por quê? Porque o índice de acessos ao AVA está muito baixo. E qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que vocês não alcancem os pontos necessários para que vocês sejam aprovados, né, gente? Então, eu volto a dizer para vocês... Vocês precisam fazer pré-aula, precisam fazer pós-aula e precisam fazer o desafio nota máxima. Para quê? Para ter conhecimento em primeiro lugar, é óbvio, né? E também para acumularem os pontos necessários para vocês serem aprovados, pessoal. E outra coisa também, olha só. Hoje é quarta-feira. É o último dia para vocês entregarem a atividade de matemática financeira, né? Hoje é dia 25 de março, tá, gente? 25 de março, até meia-noite vocês podem entregar a atividade. E eu quero compartilhar aqui um índice com vocês. A nossa turma, ela tem 110 alunos matriculados, tá? 110 alunos. Até o momento, somente 46 alunos entregaram a atividade. Então, percebam que é menos da metade. É um índice muito baixo, essa atividade vale ponto. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês essa tensão que eu estou vivendo, que os outros professores e que os coordenadores também estão vivendo, no sentido de passar para vocês o melhor, né? Nesse momento, eu acho que nesse momento nós precisamos nos ajudar e não está acontecendo. Então, eu vou pedir que vocês me ajudem a compartilhar com os demais alunos que eles precisam entregar as atividades, precisam fazer pré-aula, pós-aula e desafio nota máxima. Tá bom, pessoal? Galera, outra coisa. Hoje, para quem perguntou para mim por e-mail, vários alunos estão interagindo comigo por e-mail, estou achando isso ótimo. Muito obrigada, pessoal. Mandem mesmo suas dúvidas. Estou morrendo de saudade de vocês. Eu tenho certeza que vocês também estão com saudades de mim, da faculdade, não é mesmo? Mas assim, tiveram alguns alunos perguntando: Carla, como é que eu uso a calculadora HP12C? Carla, eu consegui comprar, eu consegui emprestar de um amigo. Gente, hoje na aula nós vamos aprender a usar uma parte da calculadora HP12C, tá bom? Então, assim, aos poucos a gente vai aprendendo a estar utilizando todas as funções dela. Mais uma dúvida que alunos também me enviaram por e-mail e eu quero compartilhar aqui com vocês. Estão me perguntando quantas casas depois da vírgula será utilizado. Gente, vamos lá. Num ambiente de negócio, quando a gente está trabalhando numa empresa e está fazendo cálculo, qualquer tipo de cálculo de investimento, cálculo de financiamento, sempre usa-se todas as casas que aparecerem, tá? Então, assim, vocês vão fazer o que, geralmente? Vocês vão estar fazendo planilhas no Excel, ou então vão estar usando um sistema da empresa para estar fazendo cálculo. E aí, todas as casas que derem o resultado, vocês utilizam. Por quê? Porque para uma empresa, uma casa depois da vírgula é questão de milhões, muitas vezes, né? Dependendo do tamanho da empresa. Então, o correto é utilizar todas as casas depois da vírgula. Porém, calma, não fiquem nervosos. Aqui, né, na faculdade, aqui nas nossas aulas, vamos combinar o seguinte: vamos usar 4 casas depois da vírgula.
Combinado? Então, usaremos 4 casas depois da vírgula. Para quê? Para não complicar para vocês, né? Para não ficar aí algo fácil de acontecer um erro. E assim a gente combina entre todos da sala, entre todos da classe. A gente está utilizando o mesmo padrão, tudo bem? Então, ó, vamos utilizar daqui para frente 4 casas depois da vírgula. Ah, mas Carla, eu já fiz atividade, já entreguei com 2 casas. Não tem problema, gente. Tá tudo certo. É daqui para frente a gente passa a utilizar 4 casas. Combinado? Vamos dar andamento então, porque hoje nós vamos iniciar a nossa aula sobre juros compostos e taxas equivalentes. Gente, para não ficar muito cansativa a aula, eu vou estar passando aqui nesse primeiro momento somente sobre juros compostos, tá? Então, vocês vão ver isso daqui. E depois, no segundo momento, a gente vê sobre taxas equivalentes. Que, na verdade, taxas equivalentes nós vamos ver para utilizar em juros compostos. Ah, mais um detalhe, eu vou corrigir as atividades que vocês têm para entregar, tá? Então, vocês têm para entregar a atividade até hoje, dia 25 de março. Aí eu já estou gravando uma outra videoaula corrigindo as atividades. Por quê? Porque vocês precisam saber se vocês erraram ou se vocês acertaram. Tudo bem? Então, assim, ó, aquela atividade foi sobre juros simples. Agora a gente está iniciando a matéria de juros compostos. Vamos lá então, galera. Vamos ler o que está falando aqui, juros compostos. Na capitalização composta, os juros são calculados sobre o valor corrigido do período anterior e a taxa de juros varia exponencialmente em função do tempo. Galera, esse aqui é o famoso, né, o que a gente ouve dizer por aí, juros sobre juros. Por quê? Por que fala juros sobre juros? Não é juros sobre juros, né? Na verdade, os juros compostos, ele é o cálculo mais utilizado na economia brasileira. Então, quando você vai financiar uma máquina para a empresa, quando você vai financiar um treinamento para os seus funcionários, quando você vai fazer um empréstimo bancário, que tipo de cálculo que você tem que fazer para fazer a sua análise de investimento, para saber se é viável ou não você tomar esse dinheiro emprestado junto ao banco? Você tem que fazer o cálculo de juros compostos, tá? Então, esse é o cálculo mais utilizado na nossa economia. Por isso que nós precisamos aprendê-lo, tudo bem? E como que é feito o cálculo? O cálculo é exponencial. Então, nós vamos utilizar aqui as potências, né, na fórmula. E por que fala que é juros sobre juros? Porque é calculado, né, o valor corrigido referente ao período anterior. Então, é sempre assim. Se é um financiamento de 6 meses, a cada mês se calcula os juros baseado no mês anterior, de forma exponencial, tá? Vamos entender então um pouquinho como é a fórmula dos juros compostos. Vamos relembrar alguns conceitos, pessoal. Olha só, nós já vimos o que é capital, né? O que é capital, gente? É aquele dinheiro que nós temos no momento, que nós podemos investir. Ou é aquele dinheiro que nós vamos tomar emprestado do banco, de uma financeira, né? Isso é o capital. Então, o capital, eu posso dizer, gente, que ele é o mesmo que valor presente. Então, se eu falar valor presente ou se eu falar capital, é a mesma coisa. O que muda? Muda nada. Tem gente que gosta de falar valor presente, tem gente que gosta de falar capital. Vocês, alunos de administração e alunos de ciências contábeis, precisam conhecer esses dois conceitos. Na verdade, vocês precisam conhecer um único conceito que é válido para as duas denominações, né? Aí depois, nós já vimos também o que é montante. O montante, pessoal, é aquele valor acrescido de juros
que nós vamos ter que pagar para o banco lá na frente, referente ao financiamento, ao empréstimo que nós fizermos. Ou o montante também pode ser o quê? Uma aplicação financeira que nós fizemos e o valor acrescido de juros que nós vamos receber referente a essa aplicação financeira. E eu posso dizer o seguinte, que o montante, ele é a mesma coisa que o valor futuro. Porque se o montante é aquele valor que eu vou receber ou que eu vou ter que pagar daqui um tempo acrescido de juros, eu posso chamar ele de valor futuro. Então, qual a diferença? Nenhuma, gente. É só a denominação. Então, montante é o mesmo que valor futuro. E aí nós temos a denominação de juros, que vocês já conhecem o que é, né? Que são as compensações financeiras nas operações realizadas, que significa o quê? Um acréscimo, né? É um acréscimo do quê? Se você emprestar dinheiro, é um acréscimo do valor que você tem que devolver para quem você emprestou. Agora, se você aplicou o dinheiro, vai ser um acréscimo em cima daquele dinheiro que você aplicou. Por isso que o pessoal faz aplicação financeira, né, gente? Para receber um acréscimo aí no final do período. Aí nós temos o I, que é a representação da taxa de juros. Pessoal, percebam, taxa de juros é diferente de juros. Uma coisa é diferente da outra. Taxa de juros é aquela taxa que nós vamos pagar ou receber, geralmente expressa em porcentagem, né? Agora, os juros é o valor do dinheiro, quanto ele cresceu, né? O quanto eu vou ter que pagar a mais para o banco pelo empréstimo que eu fiz, ou quanto eu vou receber a mais do banco pela aplicação financeira que eu fiz. E o N é o prazo da operação financeira, o N é o nosso período, então não muda também em juros compostos essa denominação. Agora vamos conhecer a fórmula dos juros compostos. Olha só. É muito parecida com a fórmula de juros simples, porém, como eu falei para vocês, como o cálculo dele é feito de maneira exponencial, o que nós utilizamos aqui? Olha só, montante é igual capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período. Então, olha só o que muda. O que muda é esse elevado aqui do N, né? Então, é isso que muda. Vamos ampliar um pouquinho para todo mundo enxergar? Olha só. Montante igual capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado a N ao período. Então, o N aqui, ele é elevado, ele é exponencial. E aqui embaixo tem a denominação de cada um, né, do que significa cada coisa. O M é montante, o C é capital, o I é taxa de juros e o N é o período. Tudo bem, pessoal? Eu acredito que esteja fácil, né? Vocês são inteligentes, vocês escolheram cursos que vocês gostam, tenho certeza disso. Então, vamos ao exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui que, inclusive, está no livro de vocês, tá? Esse exemplo aqui que eu peguei está no livro de vocês. Vamos ler, então. Olha só. Suponha que um investidor economize R$100. Esse valor é depositado no banco a uma taxa de juros de 10% ao ano. Aí aqui embaixo já tem a resposta. Olha só. Após um ano, o investidor terá o valor original de R$100 mais R$10 de juros. Agora, como é que isso foi calculado? Vamos ver a próxima página. Vamos identificar aqui, ó. Quero identificar junto com vocês. Qual é o montante, qual é o capital, qual é a taxa de juros e qual é o período?
Detalhe, gente, vou falar numa outra linguagem agora para vocês já irem se acostumando, principalmente quem vai usar a calculadora HP12C. Vou perguntar para vocês, qual é o valor presente, qual é o valor futuro, qual é o período e qual é a taxa de juros? Vamos tentar fazer isso daí? Vamos preencher a próxima tela? Olha só. Qual é o montante ou o valor futuro? Gente, aqui ele está mostrando, mas vamos supor que nós não sabemos, tá? Vamos supor que nós não sabemos isso daqui. Nós precisamos calcular qual é o montante ou o valor futuro. Qual é o capital ou o valor presente? No caso é os R$100, né? Qual é a taxa de juros? Nesse caso aqui, a taxa de juros é 10%, ou então, gente, 10% é igual a 0,10. Não se esqueçam disso, hein? Toda vez que tem esse sinalzinho de porcentagem, significa o quê? Que é o número dividido por 100. E qual é o período? O período é um ano, né? Vamos ver como que fica? Olha só, então, o montante, né, ou o valor futuro é o que nós queremos saber. O capital ou valor presente é os R$100, certinho, nós acertamos. A taxa de juros é os 10% ou 0,10 e o N, que é o período, é 1. Gente, eu sei que tem muitos alunos que têm dificuldade nisso aqui, ó, em entender que 10% é a mesma coisa que 0,10. É super simples, como eu falei, a matemática é simples. Entendam o seguinte, quando eu falo 10%, olha só, o que eu estou falando? Eu estou falando 10%. É isso que eu estou falando, tá? E se eu fizer essa conta, se eu fizer 10 dividido por 100, ele vai dar 0,10. Simples assim, gente. Então, na dúvida... Ai, 36%, quanto que é 36%? Faça 36 dividido por 100. Nossa, 4%, quanto que é 4%? Faça 4 dividido por 100. Não tenham dúvidas, não sofram. Bom, continuando, gente, a primeira coisa que nós precisamos saber quando nós lemos uma atividade, um exercício, ou quando vocês tiverem um problema na empresa para resolver... é extrair o quê? Os dados. Então, nós já extraímos os dados aqui, agora é só montar a fórmula. Olha só, a fórmula está aqui, eu copiei ela, tá? Então, agora é só substituir os valores. Então, fica como? Montante é igual os R$100. Não precisa, tá, gente, colocar esse sinalzinho de reais aqui. Eu coloquei, mas não precisa, tá? Pode colocar só o 100. Então, montante é igual a 100 vezes 1 mais 0,10, que é a taxa de juros, elevado a 1. Vamos ampliar aqui para vocês enxergarem direitinho. Então, olha só. 100, que é o capital, vezes 1 mais 0,10, que é a taxa de juros, os 10%, elevado a 1, que é o N, que é o período. E aí, como ficaria? Só fazer o cálculo, né? Montante igual. Gente, como é que eu calculo aqui? Primeiro, sempre o que está entre parênteses. Não tentem mudar as regras da matemática. Aquelas regrinhas de matemática que vocês aprenderam lá na escola, elas serão válidas para o resto da vida de vocês, tá? Então, primeiro calcula o que está entre parênteses, que seria o quê? 1 mais 0,10, tá? 1 mais 0,10 vai dar 1,10, tudo bem? E se eu fizer 1,10 elevado a 1, que é aqui, ó, o caso do período, quanto é que vai dar? Vai dar os mesmos 1,10. Tudo bem?
Ó, os R$100 eu tô mantendo ele, ó. Tô mantendo ele, não fiz nada com ele. Ele tá aqui paradinho, não fiz nada com ele. Agora, no final, depois que eu calculei o que tá dentro do parênteses e fiz o elevado a 1, agora sim eu calculo. Então, agora eu faço o quê? Eu faço 100 vezes 1,10. Que vai dar esse resultado aqui, R$110. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. A fórmula é simples, é questão de treino. Matemática é treino, gente, não tem segredo. Eu tenho certeza que vocês entenderam. Agora, para lembrar de tudo isso, volto a dizer, treino, 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 fazer bastante atividades. Por isso que é importante vocês, vou falar de novo, fazer pré-aula, fazer pós-aula e fazer o desafio nota máxima. Muito importante por questões de treino. E também não deixem de fazer as atividades que eu estou postando aqui para vocês, tá? Bom, essa maneira aqui de calcular juros compostos é a maneira que vocês fazem na fórmula. Agora eu vou ensinar na calculadora, que vocês vão ver que é muito mais fácil. A princípio, pode parecer mais difícil, mas não é, gente. Quando vocês pegarem valores altos, é muito mais fácil fazer na HP. Porque vocês vão apertar alguns botõezinhos e ela já vai dar a resposta para vocês, tá? Olha aí a nossa calculadora HP12C. Então, assim, ó, vamos entender o seguinte. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são as teclas que vocês vão usar. Então, por enquanto, para cálculo de juros compostos, o que é que vocês vão utilizar? Vocês vão utilizar essa primeira fila de teclas aqui, ó, abaixo do visor. Então, o visor da calculadora tá aqui, né? Abaixo do visor tem essa fila de teclas. É essa fila de teclas que vocês vão utilizar por enquanto, tá? E é óbvio, o teclado com os números também, né? Não tenha dúvidas. E agora, gente, eu vou ampliar essa imagem para vocês. Vocês já vão identificar tudo que eu já falei, vocês vão identificar nessa calculadora. Olha só. Vamos olhar, eu tô ampliando pra gente não ter dúvidas. Vamos olhar de novo mais de perto aqui, ó. Nessa primeira fila de teclas. Olhem as teclas dessa calculadora, gente. Nós temos o N. O que é o N mesmo? Vocês lembram? N é o período, né? Nós temos o I. O que é o I? É a taxa de juros. Nós temos o PV, que é quem mesmo? O PV, gente, ele só tá invertido, é porque a calculadora ela tá escrita em inglês, tá? Mas PV é a mesma coisa que VP, que é o quê? Valor presente. Então, PV é valor presente ou capital, né? Vamos pular essa tecla PMT, que por enquanto não vamos usar, por enquanto. E vamos usar aqui o FV. O que é o FV, gente? Valor futuro, né? Então, assim, ele só tá invertido aqui, tá em inglês. Em inglês, o PV fica como Present Value e o valor futuro fica como Future Value. Só isso que é a diferença, tá? E nós temos aqui no final uma teclinha chamada CHS. Para que serve essa teclinha CHS? Para deixar os números negativos. Então, todas as vezes que vocês forem utilizar números negativos, vocês precisam pressionar o CHS para deixar o número negativo. Tudo bem? Vamos ver um pouquinho mais dessa calculadora. Nós temos aqui embaixo a tecla CLX. Para que serve essa tecla CLX? Serve para você limpar a memória da calculadora.
Então, todas as vezes que vocês forem iniciar um cálculo, eu acho muito interessante vocês pressionarem essa tecla CLX. Ó, vamos ver mais de perto. Pressiona o CLX para limpar. Ou então também, quando vocês estão fazendo um cálculo e errar esse cálculo, pressiona o CLX que também ele limpa. E daí você inicia novamente o cálculo. Tudo bem? Por enquanto, são essas teclas que nós vamos usar. Vamos então para o próximo slide aqui, para nós resolvermos este case aqui. Vamos resolver este caso deste exemplo usando a calculadora HP12C. Então, ó, nós já temos o valor futuro, nós vamos descobrir, né? Nós já temos o valor presente, nós já temos a taxa. Detalhe, gente, na calculadora vocês usam o valor de 10 mesmo, tá? Não usa o 0,10. Vocês podem colocar 10 direto. Por quê? Porque a calculadora entende que se você está falando de taxa de juros, ela sabe que é porcentagem. E aí nós temos o N, que é 1. Tudo bem? Então, vamos aqui para o próximo. Como eu falei para vocês, só para reforçar, ó. Como aqui na calculadora, tudo que nós colocarmos na tecla I, que é o I significa a taxa de juros, a calculadora já entende que taxa de juros é porcentagem. Então, fiquem tranquilos, coloquem 10 direto, não precisa colocar o 0,10, tá? Vamos lá, então, para o próximo slide para nós resolvermos. O que é que vocês vão fazer, então, utilizando a calculadora HP12C? Vocês vão digitar o número 100, aí vocês vão digitar a tecla CHS. Mas, Carla, por que deixar o valor negativo? Porque, gente, o 100 é o valor presente. É o valor que você está disponibilizando naquele momento, ele está negativo. É ou não? Olha só, quando você faz uma aplicação financeira, você está tirando do seu bolso R$100 e colocando no banco, né? Então, você está fazendo o quê? Uma operação de valor negativo, tá? É a mesma coisa quando você empresta dinheiro do banco. Quando você empresta dinheiro do banco, você está devendo esse dinheiro para o banco. Então, vamos supor que vocês emprestaram R$100. Vocês vão estar devendo R$100 para o banco, correto? Então, por isso, pessoal, que vocês precisam na HP12C digitar. Vamos lá, então, vamos seguir aqui a ordem. Se vocês precisarem, galera, pausa o vídeo, volta, escuta de novo a explicação. Não fiquem em dúvida. Se mesmo assim vocês ficarem em dúvida, mandem e-mail, entrem em contato comigo e a gente vai conversando, tá? Vamos resolver isso na HP12C, então. Digita lá 100, digita a tecla CHS e digita a tecla PV. Aí vocês vão digitar 10 e digitar a tecla I. Aí vocês vão digitar 1, que é o período, e vão digitar a tecla N. E aí vocês vão pressionar a tecla FV. Ao pressionar a tecla FV, simplesmente FV, tá, gente? Ele vai mostrar, a calculadora vai mostrar para vocês o resultado, que é para ser R$110. Tudo bem? Fácil assim, gente. Bem simples mesmo. Agora, vamos utilizar esse mesmo exemplo e eu quero jogar um desafio para vocês. Eu quero que vocês calculem agora o mesmo exemplo, qual seria o valor do montante em 3 anos. Então, assim, utilizem os mesmos valores, mas calculem em 3 anos, período de 3 anos, tá? Pessoal, pausem o vídeo, calculem, façam o cálculo e depois vocês prosseguem com o vídeo para ver se vocês acertaram, tudo bem? Eu vou continuar aqui com o vídeo porque não dá para ficar esperando, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vocês pausam e depois vocês continuam. Olha só, no caso de 3 anos, o que é que muda? O montante eu tenho que descobrir, o valor futuro eu tenho que descobrir,
O capital ou o valor presente é R$100, né? A taxa de juros permanece 10%, só o período que é 3, né? Então, o N passa a ser 3. Olha só como que vai ficar, então, a nossa fórmula. Vai ficar o quê? A mesma fórmula. Montante igual capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período. Então, essa fórmula não muda, né? E aí, substituindo os valores, ficaria montante igual 100 vezes 1 mais 0,10 elevado a 3. E aí, ó, permanece o 100 vezes. Calculo, gente, o que está dentro do parênteses primeiro. O que está dentro do parênteses? Está 1 mais 0,10. 1 mais 0,10 é 1,10, certo? E aí, o que eu faço? Depois que eu somei o que está dentro do parênteses, eu faço elevado a 3. Então, se nós fizermos 1,10 elevado a 3, quanto é que vai dar? Vai dar 1,3310, tá? Então, esse foi o resultado. Percebam, eu estou usando 4 casas porque foi o que nós combinamos no começo dessa aula. E aí, o que nos resta? Já calculei o que está entre parênteses, já fiz o elevado, então eu faço o quê? Os R$100 vezes 1,3310. E aí, o montante passa a ser, então, R$133,10. Então, se nós fizermos essa aplicação por 3 meses, vai ficar R$133,10. E a galera da calculadora HP já resolveu? Tenho certeza que já, né? É para ser mais rápido do que na fórmula, gente. Vamos ver na HP como que ficaria, então. O N seria o quê? Seria o período, o N seria 3, que nós mudamos o período. O I é a taxa de juros, que é o 10. O PV é o 100, né? E o FV é a teclinha que nós vamos pressionar no final para que ela mostre o resultado para a gente. Lembrando que esse R$100 aqui do PV, ele tem que ser negativo. Então, você pressiona 100, CHS, ele vai deixar o valorzinho negativo e depois você pressiona o PV. Então, vamos ver como que vai ficar aqui, ó, usando a calculadora HP12C. Igualzinho eu acabei de falar para vocês. 100, né? Vamos acompanhando aqui, ó. Tô aqui na primeira linha. 100, CHS, PV. Podem ir apertando, gente, pressionando as teclas tudo na sequência, tá? Não tenham medo, a calculadora não morde. E assim, errou? O que a gente faz se errar mesmo? Vamos voltar lá na calculadora? Errou alguma coisa? Pressiona o CLX, o CLX apaga e aí você começa de novo até você pegar a prática com ela. Então, vamos lá. 100 CHS PV. Aí você pressiona 10 I, depois 3 N, depois vocês pressionam o FV. E automaticamente a calculadora vai mostrar para vocês o resultado de 133,10. Fácil, né, gente? Muito, muito, muito fácil. E agora, hein? Pensa o quê? Que eu vou ficar resolvendo tudo para vocês? Agora é com você. Eu vou passar aqui, gente, 2 exercícios para vocês fazerem agora. Sim, agora, para ver se vocês têm dúvida. Então, eu vou falar para vocês o seguinte. Próxima tela que eu mudar, dá um pause no vídeo, resolve e depois vocês dão andamento no vídeo para ver se vocês acertaram. É só desta forma que vocês vão treinar para saber se vocês entenderam o conteúdo ou não, tá? Então, vamos pro primeiro, ó.
pausem a tela aqui. Eu vou continuar, vou explicar, mas pausem para que vocês tentem fazer essa questão, tá bom? Continuando, pessoal, vou ler com vocês, ó. Uma pessoa tomou emprestado R$1.000 a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês para pagar após 2 meses. Determine o valor a ser pago pelo empréstimo. Então, assim, o que eu tô querendo saber aqui nesse caso? Eu quero saber o montante. Ou seja, eu quero saber o valor futuro. Eu quero saber como que é a teclinha na calculadora mesmo? Na calculadora é FV, tá? Então, eu já sei o que eu quero descobrir. Agora, eu vou extrair da questão as informações. Então, vamos lá. Vamos ler novamente? Uma pessoa tomou emprestado R$1.000. Se ela tomou emprestado R$1.000, eu posso falar que esse R$1.000 é o valor presente? Ou é o capital? Acho que eu posso, né? Então, já extraí o primeiro valor aqui, R$1.000. Há uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Então, já está falando taxa de juros de 4%. Então, o meu I, né, a minha taxa de juros é quanto? É 4%. 4%. Quem estiver usando a fórmula tem que usar I igual 0,04. Não se esqueçam, hein? Tem que dividir o 4 por 100. Quem usar a fórmula, quem usar a calculadora já digita o 4 direto, que é mais fácil. E aí, continuando a ler, já identifiquei os 4% que é a taxa de juros para pagar após 2 meses. Então, qual é o nosso período? Qual é o nosso N? O nosso N é igual a 2. Tudo bem? Vamos ver aqui as respostas. Então, para quem está fazendo na fórmula, olha só, a fórmula é a mesma. Então, o capital, R$1.000 vezes 1 mais 0,04 elevado a 2. E aí, calculando isso, não se esqueçam, gente, calcula sempre o que está entre parênteses primeiro, depois faz elevado. Então, primeiro, vamos lá, seria 1 mais 0,4. E depois que vocês encontrarem esse resultado, vocês fazem elevado a 2, tá? É para se chegar no valor de R$ 1.081,60. Vamos ver na HP 12C como é que fica? Opa, passei demais. Na HP fica da seguinte forma, gente. 1.000, que é o nosso valor presente, CHS, PV. Vai pressionando tudo na sequência, tá? 4I. 2N. E daí no final vocês pressionam o FV e a calculadora vai mostrar para vocês esse valorzinho aqui. R$ 1.081,60. Tudo bem? Quem que acertou aí, hein? Eu espero que todos, hein? Porque tá muito fácil por enquanto. Então, aprendam desse jeito fácil que o restante vocês vão tirar de letra. Vamos para a questão número 2, eu vou falar a mesma coisa para vocês, tentem... eu já dei o resultado aqui, né? Já dei o resultado, que chato. Tentem tampar aí, ó, vamos fazer um negócio aqui. Vou riscar aqui tudo aqui. Tentem tampar isso daqui e vamos... vamos analisar aqui os dados primeiro, né? Sem cola, hein, gente? Nada de colar aí, hein? Vamos aprender. Aí, ficou feia essa tela, né? Ficou feia essa tela, mas é necessário. Vamos lá. Qual é o montante de uma aplicação de R$ 50.000 a juros compostos pelo prazo de 6 meses, a taxa de 2% ao mês? Vamos lá, gente. Vamos primeiro extrair os dados. Tem gente que tem muita dificuldade disso. Essas questões que eu estou dando estão fáceis, porque eu quero que vocês
tenha um entendimento primeiro do conceito de juros compostos, da fórmula de juros compostos, do uso da calculadora. Mas, gente, nas atividades que eu vou passar para vocês, vai ser um pouquinho mais difícil, lógico, né? No dia a dia nosso não é tão fácil assim. Então, nas atividades vai ser um pouquinho mais difícil para que vocês aprendam também a interpretação. Então, tem que interpretar o que a questão está pedindo. Nesse caso aqui está bem fácil. Qual é o montante de uma aplicação? Então, já está falando que ele quer saber o montante, ou seja, ele quer saber o valor futuro. Numa aplicação de 50 mil reais, então se está falando que eu apliquei 50 mil reais, significa o quê? Que esse 50 mil é o meu valor presente, ou o meu capital. Há juros compostos pelo prazo de 6 meses. 6 meses. Gente, tem pessoas que ficam, mas onde que está o 6? Está escrito 6, vocês têm que entender que isso é a mesma coisa que isso, né? É a mesma coisa que o número, tá? Pelo prazo de 6 meses, então 6 é o N, é o período, a taxa de 2% ao mês, então os 2% é a nossa taxa de juros. Galera, parem a gravação e tentem resolver, tá? Eu vou prosseguir já com a resposta. Olha só como que fica então. Montante igual 50 mil vezes 1 mais 0,02, que é a taxa de juros, elevado a 6. E aí, montante é igual a R$ 56.308,12. Ai, Carla, como que você chegou nesse valor? Gente, fazendo o cálculo do que está entre parênteses, primeiro, 1 mais 0,02, eleva esse resultado a 6 e multiplica com os 50 mil. Agora vamos ver como que isso é feito na HP12C. Vamos lá. 50 mil CHS PV 6N 2I. Pressiona o FV e vai aparecer o 56.308,12. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no e-mail. Eu estive conversando por e-mail com a Bianca, que é a representante de contábeis, e depois a representante de administração também entrou em contato comigo, a Raquel, tá? Então, pessoal, elas duas estão bem atuantes em passar informações para vocês, tá? Então, eu estava conversando com a Bianca, no sentido, eu estou testando alguns aplicativos de nós marcarmos uma reunião para nós nos comunicarmos ao vivo, para vocês tirarem dúvidas, tá? Mas, por enquanto, vamos tocando desta forma, eu tô vendo qual é o melhor jeito e vou comunicando com vocês através das representantes de sala. Tudo bem? Galera, um super beijo. Espero que vocês estejam todos bem. Em breve nos reencontraremos de maneira presencial novamente. Não tenho dúvidas disso. E qualquer dúvida, como já falei para vocês, entrem em contato comigo. Valeu? Um beijão, até mais.